Olá, meus amigos, uma boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Mais informações, mais atualizações da guerra no Oriente Médio. E essa guerra ela está se propagando e piorando cada vez mais e mais. Ela tem se tornado mais sangrenta, de acordo com Trump, de acordo com o próprio Mark Rubio. Esse conflito vai terminar nos próximos dias. Mas está dando uma. Pelo que nós estamos vendo, analisando, é claro que não vai demorar até os próximos dias, vai demorar meses. Se bobear, pode chegar até anos. E o povo americano não está gostando nada disso, estão chamando Trump, fazendo passeatas e inclusive com cartazes escrito No Kings, ou seja, sem reis. Estão chamando Trump, o regime, ou seja, o governo Trump, de um governo monárquico, como se fossem reis. Não é governado por reis. Né? Então, muitos americanos estão não gostaram, não estão gostando do governo Trump e não estão gostando do que está cuidado dos Estados Unidos terem participado aí dos ataques contra o Irã, apoiando Israel, porque os Estados Unidos não ganham nada com isso. Os americanos não estão gostando, não é, dessa questão aí. E outras questões também, como a Polícia de Imigração, ICE, também agindo de forma muito agressiva com os próprios cidadãos americanos. Então, a situação não está boa para o Trump e, assim, ele acabou praticamente com sua candidatura. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. E aí, os americanos fazendo muitas passeatas, você deve estar acompanhando isso pelo YouTube ou pela mídia, né? Mas, ou seja, o que interessa, né, nas minhas informações, é o final dos tempos. Quando eu criei o canal Olho no Céu e os demais canais, foi para abordar essa questão do final dos tempos. Eu, como cristão, eu acredito que nós estamos vivenciando o final dos tempos. Muitos de vocês também acreditam nisso, não por achismo, mas por evidências. Pelo menos da minha parte, através de dados científicos, eu mostro para vocês gráficos, levo informações sobre o aumento dos eventos em si, dos eventos climáticos, e é um grande pacote. Agressividade humana, o ser humano cada vez mais frio, aumento dos eventos climáticos, eventos astronômicos, anomalia no Sol, anomalia no sistema solar, asteroides, mudança no eixo da Terra, inversão dos polos magnéticos, guerras, pragas, conflitos, um verdadeiro inferno em todas as esferas. Então, tudo isso está dentro do final dos tempos. Mateus 24, etc. Fala um pouquinho só da escatologia. Tá? E esses conflitos geopolíticos levam o quê? Está levando tudo isso. As guerras está levando, ocorrendo em pontos específicos, como na Europa, né? Envolvendo toda a Eurásia, fechando rotas comerciais, etc. Tudo isso, só está faltando o quê? A China atacar Taiwan. Mais nada. Então, tudo isso, meus amigos, vemos que está, vamos dizer, está até declarado uma terceira guerra mundial. Vou explicar para vocês de uma forma bem simples, tá? Não foi batido o martelo, estamos na terceira guerra mundial. Mas os eventos por si só, os acontecimentos por si só, a gravidade da coisa, países europeus se envolvendo, como o caso da Ucrânia, vou falar disso já já, Ucrânia se envolvendo, China se envolvendo, Rússia se envolvendo, Coreia do Norte, Argentina, com o pronunciamento do Milley, oferecendo suas tropas. Então, o que a gente vê? A gente vê o quê? Países de outros continentes se envolvendo também no conflito do Irã com Israel e Estados Unidos. Os grupos ali apoiando, né? Hezbollah, Houthis apoiando o Irã com tudo. Então, a gente vê uma, um agravamento dessa guerra, que tem uma conexão também com a guerra da Ucrânia. E vai ter uma conexão com a guerra da China, quando a China tomar Taiwan, que isso vai acontecer talvez em 2027. Tá? O que eu quero dizer é que não precisa bater o martelo, Trump chegar e falar: estamos na terceira guerra mundial. Não precisa disso, cara. Os analistas sabem disso. Quem é professor de política sabe. Não precisa de um pronunciamento. Não precisa. Igual a Primeira, Segunda, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Polônia da noite para o dia. No dia seguinte, a França e a Inglaterra declararam guerra. E foi se agravando, se agravando. 36, 37, 38, 40. Aí os Estados Unidos já estavam envolvidos. O país
o outro lado do mundo já estava envolvido, porque foi atacado pelo Japão. É isso, é isso. É o que nós já estamos vendo. Está aparecendo a Segunda Guerra Mundial, né? E aí o que eu digo? Qual é o grande X da questão? Ah, mas guerras sempre aconteceram. É claro. O nosso instinto é selvagem. Temos essas informações no nosso código genético. Faz parte do instinto humano. Mas a grande diferença que essas pessoas lesadas não entenderam ainda é que nos tempos atuais, diferente das guerras anteriores, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é que hoje nós temos os brinquedos, hoje podemos destruir o planeta. É isso que essas pessoas ainda não se atentaram. Então, o grande da questão é esse aí. Tá? Eu tenho uma matéria muito interessante, Brasil 247. Eu vou deixar o link da matéria fixado no topo dos comentários para vocês lerem a matéria toda na íntegra. De acordo com Reinaldo José Aragon Gonçalves, eu achei uma matéria muito lúcida. Reinaldo Aragon é jornalista especializado em geopolítica da informação e da tecnologia, com foco nas relações entre tecnologia, cognição e comportamento. É pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação, Cognição e Computação. Integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberania Informacional, onde investiga os impactos da tecnologia sobre os processos cognitivos e as dinâmicas sociais no sul global. Editor do site códigoaberto.net. Então não é qualquer pessoa, é uma pessoa muito instruída, muito estudada, dentro também na questão geopolítica, tá? Então não é uma pessoa que simplesmente acha, é uma pessoa que estuda isso diariamente, lida com isso diariamente. Então, o que diz aqui o início da matéria, que eu não vou ler a matéria toda, é só alguns parágrafos. Irã e Ucrânia são o mesmo conflito. A Terceira Guerra Mundial já começou. Não colocou uma interrogação, né? Para ele é uma afirmação. A Terceira Guerra Mundial já começou. Ucrânia e Irã não são guerras isoladas, mas duas frentes simultâneas que pressionam os pilares da Eurásia e atingem diretamente as condições da ascensão chinesa. A China está se beneficiando muito com isso. É que eu digo, não é bom um país entrar na guerra. Não é por isso que eu estou dizendo. Trump fez mal coisa. Ele teve tem entrado na guerra ali com o Irã. O país ele quebra diante de uma guerra. Por que vocês acham que a China não entrou em conflito ainda? Fez um mau negócio. É isso. Não adianta, tem que falar a verdade. Por isso que o povo americano, sabendo disso, não está gostando. Aí eu jogo limpo com vocês. Aí, visualizações, 5.000, 6.000. Se eu fosse um negacionista, erro de puta madre, era 100.000, 200.000, 400.000 em um dia. Agora, você fala a verdade, é o preço. É o preço. O preço da verdade. É isso. Um monte de pessoas ficam com raiva, igual fizeram com Jesus. Né? Ele foi crucificado porque falou a verdade. Bateu de frente. Mas eu não consigo mentir. Já é da minha índole. Eu não consigo mentir. Eu falo o que eu acho. Eu sou autêntico. E para mim, né, são evidências muito claras que estão na Terceira Guerra Mundial e não tá tendo uma melhora. É só piora. Se você gosta da verdade, você está no lugar certo. Se você gosta de mentira, tapeação, aí você espera entretenimento, aí você está no lugar errado, meu amigo. Aí se você tem um coração muito fofo, muito fofinho, aí você está no lugar errado. Sinto muito dizer. Tá? Enquanto o mundo ainda se apega à ideia de conflitos regionais, duas guerras avançam ao mesmo tempo sobre pontos estratégicos da ordem global. De um lado, a Europa financia e sustenta a guerra na Ucrânia contra a Rússia. Do outro, Estados Unidos e Israel escalam o confronto contra o Irã no coração energético do planeta. Sem declaração formal e sem mobilização total, o sistema internacional já opera sob lógica de guerra global, com efeitos que ultrapassam qualquer fronteira e redefinem o equilíbrio do poder do século XXI. É isso que está acontecendo. Só esse parágrafo já
Já resumiu tudo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa doente. Tá? Você se depara com um conhecido na rua, aí você vê o estado da pessoa. Ele precisa falar para você que está doente? Não precisa. Você vai ver ele abatido, pálido, magro, olhos fundos. Só de olhar para ele você já vai ver perda de peso, que ele está doente, não precisa falar. Agora, se você falar que a pessoa está bem, o nome disso é hipocrisia com H maiúsculo. É o que acontece nos tempos atuais. O pau torando é a hipocrisia de tampar o sol com a peneira. Ainda mais, né, aqui no Bostil. Aqui no Bostil é o tempo todo você cobrir e tapar o sol com a peneira. É isso. Então, meus amigos, eu não sou a favor do regime iraniano. Eu não sou a favor. Isso é absurdo, é errado. Completamente errado. Só que também eu não sou a favor, não sou a favor, cara, da ação de Israel e dos Estados Unidos, porque está morrendo inocente. Lá no Líbano, cara. Eu não sou a favor. Sinto muito, mas não sou a favor. Como também não sou a favor do regime iraniano. Porque tem muito inocente morrendo. Em Israel. Israel está sofrendo pra caramba as consequências, velho. Não toma lá da cana nada. Toda hora cano isso em Tel Aviv, Jerusalém e outras partes. E muita gente está contra o Netanyahu, que apoiou essa invasão, e agora também está se lascando, porque está perdendo seus familiares, suas casas. Então muita gente agora está contra o Netanyahu. Contra. O negócio está muito, 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 muito feio. E os Houthis atacando Israel também. Tá? E agora, além do Estreito de Hormuz estar fechado, Trump deu um ultimato, né, de vários dias, deu 48 horas, depois prolongou mais tempo. Tropas americanas estão chegando ao Golfo Pérsico. Pode, devido, né, para poder abrir, né, a tentativa até de invasão ao Irã. A Europa, né, pode ser também que a Europa tenha que enviar militares, os países europeus, para abrir o Estreito de Hormuz, porque a Europa está muito prejudicada, porque esse estreito ele está fechado. Como se não fosse suficiente, um outro estreito do Mar Vermelho pode ser fechado. Esse estreito aqui, são dois estreitos, né? O Estreito de Hormuz e esse outro estreito aqui, bem no Mar Vermelho, vai aí que a vaca vai para o brejo de uma vez. Esse estreito aqui, já já vou falar rapidamente da Ucrânia, para não ficar um vídeo muito longo. Esse estreito aqui, ó. Esse estreito aqui. Esse estreito ele tem o nome de Estreito de Babel Mandeb. Esse estreito aí. Tá? Os Houthis podem fechar esse estreito aí. E aí, como é que fica? É um outro problema que os Estados Unidos e Israel não estão conseguindo resolver. Se era para ter uma ação, então Israel e os Estados Unidos tinham que garantir. Tinham que garantir. E agora, Israel também com as forças completamente aí enfraquecidas, faltando inclusive militares, que eu falei disso aqui alguns dias atrás. E estamos vendo envolvimento da Ucrânia, também no conflito, Brasil de fato. Irã acusa a Ucrânia de ser participante da agressão dos Estados Unidos com Israel. Tá? Então vemos aqui a ajuda, envolvimento direto de um outro país europeu. A Rússia ajudando o Irã, apoiando o Irã, e a Ucrânia apoiando os Estados Unidos, vendendo drones. Sim, a Ucrânia está em processo de vender e exportar drones de combate de baixo custo e alta eficiência para os Estados Unidos e outros países parceiros. Só resumindo aqui, para poder ali, vamos dizer, ganhar dinheiro. Estão vendendo, exportar drones ali para um conflito com os Estados Unidos e também, né, o Zelensky, ele quer apoio americano, ele quer fazer bonito para o Trump. Entenderam? É isso. Então isso é o quê? Isso é a Terceira Guerra Mundial. Como é que você para isso? Começou, agora fica difícil de parar. Então tem que. É o 880, não tem que ficar falando com bonitinho, de terno e gravata, enrolando o povo. Tem que pegar e falar, papum, acabou. Esse é o cenário dos tempos atuais. Bom, eu acho que é só isso. Vamos ver. Estou resumindo aqui as matérias. Olha lá, com a participação dos Houthis, como a participação dos Houthis pode redefinir a agenda do Irã.
Só que eu comentei, né? Sobre o fechamento, estão querendo fechar ali, bloquear aquele estreito, esse estreito aqui do Mar Vermelho, tá? Meus amigos, é isso. Esse conflito está prejudicando todo mundo. Essa lanterna está sendo um sucesso, viu? Muitos de vocês estão elogiando, os comentários, inclusive, mandando e-mail para mim que gostaram desse produto. Eu fico lisonjeado, fico satisfeito. Inclusive, meu vizinho está precisando de chave Allen, e ela tem. Entreguei e prestei lanterna para ele. Precisava mexer no carro dele, aí ele utilizou as chaves que se encontram dentro dessa lanterna. Eu vou deixar o QR Code bem aqui para vocês comprarem. Tá? Ela serve como carregador, power bank, e ao mesmo tempo serve como lanterna e kit de ferramenta. Tá bom? Até a próxima.